É um tabu que ninguém gosta de tocar. Mas a verdade é que muitas vezes as maiores inimigas das mulheres são outras mulheres. Em vez de formarem uma rede sólida de apoio mútuo, muitas mulheres optam por rivalidades, julgamentos e, pior ainda, sabotagens subtis ou nem tão subtis assim. Mas porquê? Porquê que isto acontece? Antes que os ânimos se inflamem, vamos aqui salientar um ponto. Isto não é sobre culpar as mulheres, mas sim sobre expor uma dinâmica social enraizada em séculos de opressão. O patriarcado, ao longo da história, ensinou as mulheres a competirem entre si por espaço, atenção, validação, especialmente a masculina. Durante gerações, o valor feminino foi associado à beleza, juventude e à capacidade de atrair e manter um homem. Isto fez com que a outra mulher tornou-se uma ameaça, não uma aliada. No ambiente de trabalho, esta lógica repete-se. Quando na mesa de decisões apenas uma mulher tem espaço, o instinto é proteger esse lugar, mesmo que isso signifique derrubar outra mulher que tenta subir. É escasso o espaço dado às mulheres, isso é verdade. E a escassez gera competição. Nas redes sociais, a exposição exacerbada e a comparação constante alimentam ainda mais esta inveja. Aquela tem o corpo ideal. A outra viaja por todo o mundo com um sorriso perfeito. As mulheres são levadas a competir entre si, não a cooperar. Mas o problema não para na comparação estética. Há julgamentos morais ferozes entre mães, críticas venenosas sobre escolhas profissionais ou pessoais e falta de empatia diante da vulnerabilidades alheias. O verdadeiro empoderamento feminino não pode existir se for construído sob a ruína de outra mulher. A pergunta que incomoda é muito simples. Por que é mais fácil a uma mulher atacar outra mulher do que lhe estender a mão? A resposta não é simples, porque passa por uma cultura, uma história, muitas inseguranças individuais e muitas estruturas sociais. Mas o efeito é devastador. A desunião entre as mulheres perpetua o sistema que as oprime. Aquilo que eu gostaria de dizer às mulheres é que, se querem mudar tudo isto, devem começar pela escolha consciente de parar de ver as outras mulheres como rivais. Proponho, na minha modéstia, que comecem a ver-se como aliadas. E se mesmo assim sentirem inveja, perguntem-se o que é que isto lhes está a dizer sobre vós mesmas e não sobre as outras. Se conseguirem tal feito, podem ter a certeza de que o mundo masculino vai perder muito do poder que ainda tem sobre vocês. Porque a permanência da vossa rivalidade só continua a dar-lhes maior vantagem nesta ridícula luta de géneros. Quero acreditar que as mulheres são suficientemente inteligentes para ponderar sobre estas minhas palavras. Crónicas sem maquiagem sobre uma sociedade sem perfume. A realidade é esta. Existem mais mulheres no mundo do que homens. Isto só por si já diz muito. No entanto, pelas razões que eu aqui atrás apontei, culturais, sociais, as mulheres rivalizam entre elas e dão poder àquele que as oprime.
não estou a criticar os movimentos feministas, de longe, mas infelizmente existem movimentos feministas que se preocupam mais em atacar os homens do que em defender os direitos das mulheres. E mais, ostracizam determinadas mulheres, criticam-nas, julgam-nas, por quererem ser mulheres dedicadas a um homem que as cuida delas, que as respeita. Nós temos que dar a liberdade de escolha às pessoas. Não é, és mulher, tens de estar contra os homens. Não. Porque há homens e mulheres que têm umas relações impecáveis, em que se respeitam, em que não se oprimem, em que não se tratam mal. E essas pessoas não precisam ser postas em causa. Efetivamente, existem muitos homens que tratam muito mal as mulheres, que lhes tiram os direitos todos. Mas reparem uma coisa, não é só a nível doméstico. As mulheres têm vindo a perder poder, no geral, com toda esta política gerida por homens. Isto não é novidade nenhuma. Nós, se analisarmos a evolução após 25 de Abril e o declínio que tem acontecido, com raras exceções de algumas mulheres, a verdade é que cada vez mais as mulheres têm menos direitos, cada vez são mais oprimidas, cada vez têm mais dificuldade em conseguir o que já conseguiram com alguma facilidade aqui há uma década ou duas atrás. Isto tudo muito acrescido pela rivalidade que as mulheres têm entre si. Preferem torturar-se, maltratar-se, invejar-se, do que se unirem para lutar contra um, chamemos, inimigo comum, que é o homem que as oprime. Isto não tem sentido. Não faz sentido. Claro que há exceções, em tudo há exceções. Há homens impecáveis. Há homens que respeitam as mulheres de uma forma invejável. Assim como há mulheres que têm pelo homem um respeito enorme. E respeito não é submissão, como muita gente quer fazer crer às mulheres. Porque há mulheres que gostam de recompensar os homens pelo respeito que eles lhes têm, pelo amor que eles lhes têm. E se calhar fazem um bolo, e se calhar oferecem uma camisola. Qual é o mal? É que não podemos entrar em radicalismos. É homem, é mau. Tem que ser atacado. Não. Efetivamente, a grande maioria dos homens não sabe lidar com as mulheres. Tem medo das mulheres. E defende-se oprimindo-as. E defende-se tirando-lhes direitos. E se formos para a classe política, muito mais, ainda que haja mulheres lá na política, se perguntarem a muitas delas, elas sentem que não estão a ser tratadas da mesma forma que os homens. Mas as mulheres, que são a maioria, como eu disse, no mundo, estão a ver chegada a hora de começarem a se unir e não ver uma rival. E normalmente veem uma rival por causa de um lugar na empresa, por causa de um homem, por causa... Mas que estupidez é esta? As mulheres devem se unir para que possam efetivamente conquistar os seus direitos, que têm pleno direito, e pararem com estas questiúnculas de nada que só lhes tiram poder. Mulheres, está na altura de vocês verem bem esta situação. Porque senão, cada vez mais, os homens vão ter poder sobre vocês, vão-vos tirar os direitos. E tudo isto que politicamente está a acontecer no mundo vai indicar que vai nesse caminho. E vocês têm a maioria. Sabem o que é ter a maioria? Vocês, as mulheres, existem mais mulheres do que homens no mundo. Se vocês se unirem, vocês dão cabo dos homens. Mas também não é isso que é pretendido. O que é pretendido é encontrarmos um equilíbrio saudável de
coabitação entre homens e mulheres no nosso planeta. E eu acredito que seja possível. Mas aqui, e perdoem, independentemente do que os homens fazem, grande parte da responsabilidade disto não ser diferente é das mulheres. Porque não sabem, nem têm noção do valor que elas têm se unirem. Está na altura, mulheres, de vocês começarem a não tanto atacar os homens, mas defenderem os vossos direitos. A unirem-se mais. A não verem na outra uma rival só porque ela é mais bonita ou é mais rica. Somos todos. Ou de outra forma, vocês são todas mulheres. Então unam-se. Protejam-se. Defendam-se. Para que efetivamente criem uma força bem grande para poder combater o machismo e a preponderância dos homens na sociedade. Pensem bem sobre isto e comecem a fazer alguma coisa mais do que aquela que já têm feito, porque é possível fazer-se mais, desde que vocês se unam, em vez de se verem como rivais. Pensem bem sobre isto. Muito bem, se gostaram deste vídeo, coloquem aí um gosto, subscrevam o meu canal, cliquem no sininho para que sejam notificados de cada vez que eu publicar um novo vídeo e ofereçam este livro a quem vocês entenderem que precisa ter uma visão diferente da sociedade em que nós vivemos. E, como eu sempre me esqueço, mas agora ando a fazer por me lembrar, venho lembrar que eu dou, além de escritor e de palestrante, eu dou sessões de life coaching, que são sessões no sentido de vos ajudar a encontrar a vossa verdade, a alinharem-se com a vossa verdade e a serem cada vez mais vocês mesmas e vocês mesmos em liberdade e, sobretudo, a terem a noção clara do vosso valor. Pensem bem sobre isto. Um grande abraço para vocês todos.